sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Mais um dia de aula, mais um dia onde a gente vai trabalhar as operações matemáticas. Dessa vez, vocês sabem que eu gosto de elevar o nível com o quinto ano. Por quê? Porque vocês são demais, porque vocês sempre participam comigo, porque vocês entendem tudo, porque vocês sempre acompanham as aulas. Então, hoje eu resolvi misturar multiplicação e números racionais. Vamos trabalhar com multiplicação utilizando os números racionais. Isso mesmo. Mas antes eu tenho alguns recadinhos. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Está esperando o quê? Por quê? Me explique por que ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife. Acessa o QR Code, baixa o aplicativo e já começa a mandar a tua mensagem para mim. Vocês sempre participam, mas eu amo quando mais pessoas participam também. Então, quem ainda não tem esse aplicativo, baixa, manda a tua mensagem, manda teu bom dia, boa tarde, boa noite, manda beijo para tua mãe, para o teu pai, para o teu tio, para tua tia, para o teu primo, para tua prima, para tua professora. O importante é que você esteja junto comigo durante a aula, certo? Você pode também acompanhar essas aulas pela TV Nova, canal 22.3, a partir das 9 horas. Vocês já começam com a aula de língua portuguesa, né? Hoje teve até participação especial. E que legal isso, né? Logo em seguida, as aulas de matemática. E hoje a gente vai ter aula com o professor Givanilson também, certo? Para me ajudar na interação, para eu receber a tua mensagem, a professora Abigail está aqui. E aí, professora? Bom dia, ansiosa pela participação de vocês. Vou esperar aquela turminha de sempre, né? A Larissa, o Martim. Isso. Quem sabe o pessoal que estava com a gente ontem, o Omar vai participar. Anne também. Pessoal do Matias Delgado, ontem aqui muito bem representado. Será que vão interagir? Professora, ele está cheia de cálculo, eu acho que tem, não tem, professora? Probleminha para a gente resolver. Eu aprendo que só aqui, viu, as dicas, antes de eu confessar para vocês aqui. Eu dizia que ia pedir emprestado, que vexame. Aí ela me ensinou aqui que a gente deve fazer a troca. Isso. Por isso que eu não perco as aulas. Até quando eu não estou aqui, eu estou assistindo em casa. Então, fica aí, confere, qualquer dúvida, pergunta, a professora ó, vai responder tudo com certeza. É isso mesmo. A ideia é exatamente essa, da gente aprender junto. Professora, mas na hora da sua aula eu não consegui assistir, ou eu dormi, ou eu estava na escola, cheguei no final da aula, como é que eu faço? Não tem problema. Vai lá no YouTube, canal Educa Recife. Essas aulas ficam disponíveis para vocês acompanharem quantas vezes quiserem. Pode assistir quantas vezes você quiser. Beleza? Tranquilo, você não tem motivo para não acompanhar as aulas do Educa Recife. Para garantir a interação, para que mais pessoas consigam acessar essas aulas, Clisman está aqui fazendo um trabalho maravilhoso, né? A interpretação de Libras, trabalho fundamental e que é muito importante para todos nós, não é isso? Sem mais delongas, sem mais conversa, vamos começar a nossa aula. Antes de eu começar a trabalhar a operação de fato, né, a multiplicação de números decimais, eu vou esclarecer um pouco o que é o número decimal. Primeiramente, vocês sabem que são números racionais, né? Os decimais fazem parte dos números racionais. E, professora, o que é o número decimal? Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal separadas por vírgula. Quando a gente fala de parte decimal, é como se eu dividisse o meu inteiro. É como se eu dividisse o meu inteiro em 10 partes. Por isso o nome decimal. Lembra que o nosso sistema de numeração é decimal, porque ele é agrupado de 10 em 10. O nosso sistema de numeração, ele tem base 10. E quando a gente fala dos números racionais, é como se eu tivesse dividido a minha parte inteira
em 10 partes e cada parte dessa corresponde ao número decimal. Aqui a gente tem o símbolo básico que divide, né, os inteiros dos decimais, a vírgula. Professor, e o ponto? Presta atenção. Pelas convenções, o ponto e a vírgula pode diferenciar a parte inteira e a parte decimal, mas no Brasil, presta atenção, no Brasil, o que diferencia o número inteiro do número decimal é a vírgula. Professora, mas eu vi que nos Estados Unidos eles utilizam ponto, presta atenção. O ponto e a vírgula, eles são símbolos utilizados na matemática para fazer essa divisão dos números inteiros e dos decimais. Mas dependendo do país, essa convenção pode mudar, ou seja, esse padrão pode mudar. No Brasil, a vírgula serve para diferenciar a parte inteira da parte decimal, certo? Ah, professora, mas eu vi num filme que o ponto diferencia isso. Certamente é um filme de outro país. Quando se trata de Brasil, a vírgula é o símbolo que representa a divisão da parte inteira da parte decimal. Eu li isso exatamente para dar essa aula para você hoje. Como eu disse, a gente está sempre aprendendo, né? Essa parte das convenções eu não sabia muito, mas aprendi para poder passar para você hoje. Então, falou de Brasil, a vírgula é o símbolo que representa, que divide a parte inteira da parte decimal. Joia? Vamos continuar. No nosso cotidiano, podemos encontrar números decimais em diversas situações. Uma delas, ó, eita, é onde fica o nosso dinheirinho. A maior parte do nosso dinheirinho fica aí, ó, no supermercado. Oxe, professora, e o que é que tem a ver os números decimais com o supermercado? Quando você olha para as plaquinhas dos preços, não tem uns numerozinhos não, depois da vírgula, que a gente chama de centavos? Pois bem, o nosso dinheiro é a melhor representação para os números decimais, onde os reais, eles representam a parte inteira e os centavos, eles representam a parte decimal. Beleza? Tranquilo até aí? Então, no supermercado, a gente consegue ter um exemplo claro de números decimais. No processo de pesagem, quando você vai lá, sobe na balança, quando vai ao pediatra para saber o seu peso, não é isso? Não? É sim. Quando você vai ao pediatra, ele quer saber quanto você pesa, para saber se o seu crescimento está adequado, para saber se o seu peso está adequado para a sua idade. E é impossível você encontrar uma pessoa que sempre pese, que o quilograma que aparece na balança seja fechado. Ah, fulano tem 30 quilos, depois teve 40, depois teve 50. Nunca é assim. Sempre tem umas gramas, né? No caso desse aqui, que eu estou falando da balança, são os quilogramas. A gente já aprendeu isso em grandezas e medidas, né? No caso, o quilo seria a parte inteira e a grama a parte decimal, beleza? Eu já entro em outras linhagens, mas o número decimal sempre está presente no nosso cotidiano. O dinheiro, né? Como eu tinha dito para vocês, essa questão do real e dos centavos, onde os centavos representam os números decimais. Tranquilo até aí? Eu acho que dinheiro é a melhor forma, né? Primeiro, porque dói logo no bolso. Segundo, que quando a gente chega no mercado, o que a gente sai no bolso é realmente essas moedinhas que estão aparecendo na imagem. Infelizmente, né? Se a gente for com um dinheirinho, uma cédulazinha para o mercado, o máximo que vai sobrar é uma moedinha dessa. Dinheiro. Agora, quinto ano, vamos começar a brincadeira. Como multiplicar um número decimal por um número natural? Números naturais, números inteiros. Como é que a gente faz essa multiplicação? Será que eu faço do modo normal,
como eu multiplico e faço do jeito que a gente já aprendeu nas operações matemáticas? Ou tem algum detalhe? Ou tem alguma coisa que eu preciso prestar atenção? É para isso que a gente está aqui hoje. Trouxe muitos probleminhas, claro. Hoje eu vou ficar até meio-dia. Hoje eu quero ficar até meio-dia treinando essas operações com números decimais. Hoje a produção não vai me tirar daqui, tá certo? Vai ter problema hoje até o meio-dia. Combinado? Você vai ficar com... Tentei o meu discurso até o final, mas como sempre apareceu por trás das câmeras aquela mãozinha representando um não bem grande para mim, vê mesmo. Um dia eu vou conseguir e vou mostrar a você do 5º ano. Como multiplicar um número decimal por um número natural? Vamos embora aprender. A multiplicação entre um número decimal e um número natural é feita da mesma maneira da multiplicação entre 2 números naturais. O número natural deve multiplicar todos os algarismos do número decimal, devendo manter a posição da vírgula, ou seja, considerando a mesma quantidade de casas. Um destaque importante quando a gente vai fazer a multiplicação, porque isso diferencia claramente o resultado. Se eu coloco essa vírgula no lugar indevido, o resultado não fica de acordo, certo? E a gente já vai começar praticando. Eu já trouxe os probleminhas aqui para a gente ver na prática como é que funciona. Trabalhamos bastante multiplicação, né? 5º ano, a gente já conhece os processos aí, né? Multiplicação, a gente sabe que para fazer a estrutura, né? A gente chama de fatores e o resultado a gente chama de produto. Outra coisa, antes da gente começar, você sabe que a ordem dos fatores, ela não altera o produto. Como assim? Se eu colocar um número ou outro, se eu trocar a ordem dos números, não vai alterar no meu resultado. Isso é importante vocês saberem também. Normalmente, a gente coloca o número maior em cima para facilitar, mas nem sempre isso acontece. Mas não vai afetar no teu resultado. O que altera é a forma de calcular, porque a estrutura e o resultado será o mesmo. Tranquilo até aí? A gente já pode começar? Vamos embora. Muito fácil essa. Inclusive, eu até comeria uma maçãzinha dessa dando aula para vocês. Ana tem 7 maçãs e deseja vender por R$1,25 cada uma. Quanto ela conseguirá se conseguir vender todas as maçãs? Como é que a gente vai fazer isso aí? E aí, R$1,25 cada maçã. Ela deseja vender as 7, cada uma por R$1,25. Meu Deus, professora, é assim que se resolve? Eu escolhi utilizar problemas matemáticos utilizando dinheiro mesmo, para vocês perceberem essa questão da vírgula, tá? Eu não vou trabalhar grandezas e medidas, mostrei a questão do quilograma, do grama, mas a gente não vai falar muito nisso. A gente vai conversar hoje, a gente vai ter como base o sistema monetário brasileiro, que é para fazer essa diferenciação. 1,25 vezes 7. Como é que a gente vai fazer aí? Processo normal. 7 vezes 5, 35. Vai o 3. 2 vezes 7, 14. Com mais 3, 17. Vai 1. 7 vezes 1, 7. Com 1, 8. Presta atenção na posição da vírgula. Olha quantas casas eu tenho aqui. 1, 2. 1, 2. Uma dica, 5º ano. Quando vocês fizerem a multiplicação, deixem para colocar a vírgula por último. Resolvam normalmente. Quando conseguir o resultado, vocês contam a quantidade de casas para colocar a vírgula. Por quê?
Se eu colocar a minha vírgula aqui depois do 7, fica 87,5, ou seja, 87,50. Um valor completamente diferente do correto. Quando a gente fala de números decimais, a gente precisa prestar atenção no posicionamento da vírgula, porque ela, se colocada no lugar errado, o resultado também fica errado. Tranquilo até aí? Vamos continuar. Dona Luísa usou 4,5 litros de leite para fazer um pote de doce de leite. Eita, aqueles potinhos gostosos que a gente gosta de comer com bolacha. Eu gosto, para depois tomar um copinho de água. Ela recebeu encomenda de 3 potes de doce. Quantos litros de leite ela irá precisar para fazer esta encomenda? Como é que a gente vai fazer aí? Gostoso, né? Doce de leite. Ah, minha gente, que fácil. Vê que conta facinho. 4,5, não é? 4,5 litros para cada pote, mas ela quer quantos potes? 3. 4,5 litros vezes 3. Meu Deus, que coisa fácil, professora. Fácil demais. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 4 vezes 3, 12. Com 1, 13. Oxi, e essa vírgula aí? Presta atenção. Quantas casas eu pulei aqui? 1. Resultado, 1. 13,5 litros de leite. Facinho, filezinho demais. Eita, essa me dói. Essa questão me dói no bolso. Será que dói no bolso da professora Abigail também? Eu acho que dói, hein? Até porque essa quantidade de gasolina aí mal deixa a gente conseguir chegar para dar essa aula para você. Vamos embora. Márcia, professora Márcia, do 4º ano, inclusive, deve passar por esse tipo de situação. Márcia estava indo para o seu trabalho e percebeu que seu carro estava ficando sem combustível. No caminho, ela avista um posto onde o preço do combustível era de R$ 5,65. É o preço atual da gasolina mesmo, hein? Mas não vamos cair nessa ilusão, não. Se Márcia colocar 8 litros de combustível, quanto ela deverá pagar? E aí, como é que a gente vai fazer essa conta? Desse jeito dá para ficar até meio-dia, 1 hora, né não? Fazendo essas operações, essas continhas básicas aí. Diz para mim se não é. Muito fácil. 5º ano, presta atenção. Eu sei que multiplicação é o tipo de operação que vocês têm dificuldade, eu sei. Mas pratica isso. Ficou em dúvida? Pergunta à professora. Eu sempre trago muitos problemas para vocês, que é para incentivar essa prática, tá? Treine em casa. Eu sei que no livro de vocês têm o material do Aprender Sempre também, não é isso? Então, não deixa essa aula passar, não. Eu sei como é essa questão das operações. Para eu aprender as operações matemáticas, eu também tive dificuldade, tanto em multiplicação quanto divisão. Ter dificuldade é um problema? De jeito nenhum. Tem gente que tem facilidade e tem gente que não tem. O que é que não pode? O que não pode é deixar passar a oportunidade de aprender e treinar bastante, certo? Matemática é prática. Você acompanhando as aulas do Educa Recife, indo para a escola direitinho, no final do ano você estará fera e vai dar show nas aulas, nas provas externas. Vamos embora. Muito fácil. Meu Deus, professor, é só isso. 5,65 vezes 8, ó. Cada litro não é 5,65, mas ela vai colocar 8. 5,65 vezes 8. Continha de padaria. 5 vezes 8, 40. Eu vou colocar o meu 4 aqui, porque ele representa uma dezena. 8 vezes 6, 48. Com 4, 52. Subiu 5. 5 vezes 8, 40. Com mais 5, 45. Professora,
A vírgula já está aí. O preço tá lindo, né? Isso tá uma coisa fofa. O resultado prontinho. Mas como é que eu faço para colocar a vírgula no lugar correto? Isso. Você vai contar a quantidade de casas do número decimal que está em multiplicação, em processo de multiplicação. Uma casa, duas casas. Uma casa, duas casas. Não esquece dessa dica. Coloca a vírgula quando você achar o resultado, para não se complicar, para não se confundir. Faz a operação normalmente, depois você conta a quantidade de casas. Tranquilo? Eu tenho outra com certeza. Um prédio tem 15 andares. Cada andar tem 3,6 metros. Qual é a altura desse prédio todo? Vê. Cada andar tem 3,60 metros. Beleza? Cada andar. Mas são 15. Como é que a gente vai fazer aí? Meu Deus do céu, agora o bicho pegou. E agora, professora, o que é que a gente vai fazer? Nada demais. Operação normal, ó. Vai fazer com 5 primeiro. Lembra da ordem? Unidade, dezena, centena. O processo de operação, o processo da realização dos cálculos é essa. Primeiro eu vou fazer a unidade, ó. 5 vezes 0, 0. Lembra que qualquer número multiplicado por 0 é 0. 6 vezes 5, 30, foi o 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Calma, não coloca a vírgula agora. Faz a operação normal. Depois vai fazer o 1, que representa a dezena aí. 1 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6 e 3 vezes 1 é 3. Qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. 3 vezes 1, 3. 1 milhão vezes 1, 1 milhão. 35 bilhões vezes 1, 35 bilhões. Qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Tranquilo? Fiz a operação, não coloquei vírgula, tá aqui na paz, certo? Vou fazer uma adição, não é isso? Um valor com o outro. Deu 5.400, professora. Lembra da vírgula? Quantas casinhas eu tenho aqui? 1, 2. Aqui eu preciso andar 2 casinhas também. 54 metros. Opa, essa é boa também, essa é boa. Um ciclista percorreu 13,5 km de manhã. À tarde, ele percorreu 2 vezes essa distância. Quantos quilômetros ele percorreu no período da tarde? Aí é demais, né? Aí é demais. Eu vou sair porque nem eu quero responder isso de tão fácil. Presta atenção. 13,5 km vezes 2. Ele não disse aqui no problema aqui, ele percorreu 2 vezes a distância. Qual é a distância? 13,5 km. Mesma situação. 5 vezes 2, 10, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 2 vezes 1, 2. E agora? E agora a gente vai colocar a vírgula. Quantas casas eu andei aqui? 1. Então, ele percorreu 27 quilômetros no período da tarde. Beleza? Tranquilo até aí? Deu para entender direitinho? E agora? Eu tenho uma lista de vários lanchinhos aí. Eu olhando para essa imagem, pipoca, peão, pipocão, refrigerante, cachorro quente, churrasquinho. Eu comeria agora mesmo um cachorrinho quente com refrigerante não, mas tomaria uma aguinha, certo? Pedro levou R$12 para gastar no parque. Faça uma lista do que ele pode comprar sem que falte dinheiro.
O que é que ele pode comprar aí? Diz pra mim. Isso eu já queria deixar como desafio, mas eu tenho outra. R$12. Professora Abigail, se você tivesse R$12, o que é que você compraria aqui para gastar exatamente esses R$12? Os 12. Os Eita, 12. no seu cachorro quente. Eita, delícia. Queria. Vamos lá no churrasquinho, faz tempo que eu não como. Opa, 7, já R$7. Eu ainda tenho 5, né? E Eu aí? ia participar de umas 3 brincadeiras, pode ser? Opa, pode. 10. Ainda tenho R$2, é? Olha. 4 pipoca para levar para casa pro pessoal lá, fazer um agrado pro pessoal em casa. Aproveitou até demais. Eu já aproveito para agradecer e já vou querer uma pipoca dessa, porque antes de ir para casa, uma pipoca dessa vai ficar na minha mesa. A gente negocia por aquele chocolatezinho, né, das aulas de fração, mas vocês podem perceber que ela não esqueceu o chocolate, né? Mas eu vou pagar, né? Vou pagar esse chocolate. Que bom. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Pessoal, eu tenho um desafio rapidinho aqui para vocês. Eu já aproveito, né, para agradecer a todo mundo. Vou ler bem rapidinho, porque a produção não deixou eu ficar até meio-dia. 16 caixas foram colocadas em uma balança. Todas as caixas têm o mesmo peso, 1,5 kg. Qual é o peso final de todas as caixas colocadas na balança? 24 quilos, 30 quilos ou 90 quilos. Eu não vou ter tempo de responder com vocês, mas eu espero que vocês respondam para mim no YouTube. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com vocês numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.